Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo de aquecimento da Semana da Radiologia Médica Lucrativa. No último vídeo, nós falamos sobre a roda de hamster do radiologista, aquele ciclo de trabalhar sem parar e não ter tempo para nada. E hoje a gente vai falar sobre a consequência mais perigosa e silenciosa desse ciclo, a estagnação profissional. E antes da gente começar, eu quero que você realmente se permita sentir quantas vezes você já se pegou pensando, apesar de todo o seu esforço, sua carreira parece que não sai do lugar. Que por mais laudos que você entregue, plantões que você faça, o reconhecimento e principalmente o retorno financeiro não se multiplicam como você gostaria. Eu sei exatamente como é. E eu não estou falando aqui só como especialista, mas como alguém que já sentiu na pele essa dor. Eu também já fui tomado por aquela inquietação de acordar todo dia sabendo que, no fundo, tudo vai se repetir. A mesma sala, o mesmo tipo de exame, as mesmas cobranças e, principalmente, o mesmo teto financeiro. Por isso eu quero que você acompanhe cada minuto desse vídeo com o compromisso de não só entender o que te prende, mas também de enxergar o caminho para romper essa barreira e multiplicar os seus ganhos aí de 3 a 5 vezes mais na radiologia sem precisar trabalhar mais horas por isso. É isso que eu quero te mostrar aqui. Isso é possível e daqui a pouco você vai ver como. Você já se sentiu com aquela sensação de que o piloto automático ligou e você não sabe mais como desligar? Acordar e saber que vai ser, como o seu dia vai ser, mesma sala, mesmo tipo de exame, mesma queixa. Aquele desafio intelectual, aquela centelha que fez você escolher medicina parece que está cada vez mais distante. E aquele sentimento de que você não evolui mais. Você se sente subutilizado, fazendo mais do mesmo todos os dias. Você olha para o lado e vê a tecnologia avançando, novos métodos surgindo e sente um medo real de ficar para trás, de se tornar uma commodity. Commodity, uma palavra dura, mas é precisa. É quando o seu nome não importa mais, apenas o preço que está valendo. É quando você se torna facilmente substituível. E essa é a morte lenta de qualquer carreira de prestígio. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rafael Nassif. Nesse vídeo, vou mostrar para você que existe um caminho claro para sair dessa estagnação e se tornar insubstituível, voltar a evoluir e, como consequência, se posicionar para faturar de 3 a 5 vezes mais. O que eu vou te mostrar é o que vai te preparar para entender o poder do método completo que eu vou revelar na primeira aula do evento que vai no ar no dia 27 de outubro. E não importa se você já tentou outros cursos, se buscou alternativas e não viu resultado. Aqui você vai entender por que muitos métodos falham e qual é a estratégia que realmente quebra o ciclo da estagnação. Aliás, já vou deixar um convite. Ao longo dessa live, desse vídeo, fique atento aos exemplos reais, aos depoimentos que eu vou apresentar. Eles são fundamentais para que você veja que eu não estou falando de teoria, mas de resultados palpáveis. E se você ainda não está inscrito na Semana da Radiologia Médica Lucrativa, não perca tempo. Clica no link da bio ou no botão abaixo do vídeo para garantir a sua vaga gratuita. Quem se inscreve já começa a receber conteúdos exclusivos e entra numa comunidade de profissionais que também decidiram romper o teto da radiologia. A causa raiz da estagnação na nossa área tem um nome, é a armadilha do conforto. Você já percebeu como ela se instala devagar? No começo, parece só mais um período intenso, mas logo começa a virar rotina. E o que era para ser um trampolim se transforma numa armadilha. Você se sente orgulho de fechar a agenda cheia, mas no fim do mês percebe que a sua conta não reflete o seu esforço. Essa armadilha ela é sutil porque ela disfarça de produtividade, ela se disfarça de produtividade. Você termina o dia com uma lista enorme de exames feitos, mas exausto, com a sensação de dever cumprido. Só que estar ocupado não é o mesmo que estar progredindo. Você está correndo numa esteira, você está suando, mas você não está saindo do lugar. É o profissional que se agarra àquilo que parece ser o porto seguro, o método que ele acredita ser mais confortável e que tem maior volume e que na teoria paga melhor, que é o ultrassom.
Essa é uma falsa sensação de segurança. A ilusão do volume te prende a uma rotina de exames de baixo valor agregado, onde você é forçado a entrar numa competição predatória por preço, disputando centavos por laudo. Enquanto isso, o mercado busca desesperadamente pelo radiologista de alto valor. Profissional que domina áreas estratégicas, que resolve problemas complexos e que não pode ser facilmente substituído. Ele não é procurado pelo preço, mas pela sua opinião, pela sua expertise. E hoje existe um fator que joga gasolina nesse fogo da estagnação, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma onda gigante se formando lá no horizonte. Se você continuar parado na praia do generalista do ultrassom, essa onda vai engolir você. Se você aprender a surfar, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E não é exagero. Todo mês surgem novas soluções tecnológicas que automatizam o exame simples. E o que isso significa? Que a cada semestre você fica menos indispensável se você não evoluir. Deixa eu ser mais claro, a IA não vai substituir o radiologista. Ela vai substituir o radiologista que está aí parado, que está estagnado no conforto, aquele que ficou preso no passado, parou de aprender. De um lado, a gente tem radiologista que não usa IA a seu favor. Esse colega, ele não vai estar apenas estagnado, ele vai estar obsoleto. Do outro lado, teremos o radiologista que usa a IA como seu assistente pessoal para focar ali em ajudar em casos complexos, se tornando um super especialista. E a IA é o fim da linha para o radiologista acomodado e o começo de uma nova era para aquele que está atualizado. A pergunta não é se a IA vai mudar o jogo, mas de qual lado dessa mudança você vai estar. Eu já acompanhei colegas que se reinventaram e hoje são referências exatamente por dominar áreas que a tecnologia não consegue substituir. Eles passaram a ser chamados para casos mais complexos, viraram um nome forte na região e, detalhe, tiveram a renda multiplicada algumas vezes trabalhando até menos horas. E qual a primeira reação quando sentimos que estamos ficando para trás? É a gente atirar para todo lado. É o que eu chamo de síndrome de colecionador de certificados. Talvez você já tenha passado por isso, cada novo curso que aparece é uma luz no fim do túnel, mas no final do mês você percebe que acumulou papéis, PDFs, certificados, mas a sua renda e a sua rotina continuam iguais. Você se sente ainda mais frustrado porque você vê o esforço não se transformar num resultado concreto. Você vê um curso online sobre um novo método, se empolga, compra, vê uma jornada sobre outro tema, se inscreve, no fim você tem uma pasta cheia de certificados e a mesma sensação de paralisia. Por quê? Porque falta estratégia. Informação sem um plano de implementação é só distração. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. E qual que é o jeito certo de você pensar? Qual é o jeito certo de você sair dessa armadilha? O jeito certo é você ter foco estratégico. É abandonar a armadilha do conforto do ultrassom e se tornar uma referência em uma área de alta demanda e de alto valor. E o mais importante, você precisa ter um posicionamento de especialista valorizado. Isso não é só possível, como é urgente. Os profissionais que decidiram focar e se especializar e dominar áreas como a tomografia transformaram completamente sua renda e sua qualidade de vida. E não é exagero, eu conheço casos que o colega fatura até de 3 até 5 vezes mais em menos de um ano trabalhando menos horas. Daqui a pouco você pode ser essa pessoa. Então imagine ter a sua previsibilidade no seu dia. Receber uma lista de exames, pode ser que você pode se planejar e você pode saber exatamente quanto você vai faturar, porque aquilo depende apenas de você. Imagina o seu telefone tocando e não é um hospital desesperado por um plantão de última hora, mas é um colega, um cirurgião pedindo a sua opinião sobre um caso complexo. Isso é ser um radiologista de alto valor. Se você não agir, a estagnação vai se aprofundar e a sua renda vai atingir um teto, a sua motivação vai desaparecer e a frustração vai tomar conta de você. Você vai continuar na sua zona de conforto, que de confortável não tem nada, e vai ficar vendo os outros evoluírem, adotando novas estratégias, novas tecnologias, sendo mais valorizados. E tem um detalhe, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar difícil você retomar o controle da sua própria carreira. O mercado não vai te esperar.
A janela para multiplicar sua renda sem trabalhar mais horas, ela está aberta agora. E daqui a alguns anos pode não estar mais. E a escolha é sua e ela é feita hoje. Continuar no caminho que te trouxe até aqui, sabendo que ele não te levará mais longe, ou decidir traçar uma rota nova. A decisão de quebrar esse ciclo é o que vai definir a sua carreira e o plano para fazer isso vai ser entregue a partir do dia 27 de outubro. Eu poderia citar dezenas de colegas que já trilharam esse caminho. Por exemplo, né, caso aqui do Dr. João, que era referência, né, ultrassom, mas estava exausto, vivia preso em plantões, quando decidiu, né, se especializar em tomografia e em menos de 8 meses ele viu a sua renda multiplicar, conquistou reconhecimento de equipes cirúrgicas e passou a ter mais previsibilidade financeira. E ele começou exatamente como você pode estar começando nesse momento agora aí, que é, né, ele já tinha ali um conhecimento de tomografia, mas estava parado só fazendo ultrassom, e aí resolveu retomar praticamente ali, né, do zero. E se você quer garantir a sua chance de sair desse ciclo e entrar para um grupo de radiologistas valorizados, já clica no link aí na descrição desse vídeo e se inscreva na Semana da Radiologia Médica Lucrativa. Não deixe isso para depois. Então, qual é o caminho para você sair dessa estagnação e entrar no jogo do alto faturamento? O caminho é você dominar a tomografia computadorizada. Mas você pode estar pensando, mas será que TC é mesmo para mim? Será que eu consigo migrar aí de verdade? E eu pensava exatamente o mesmo. Quando eu decidi sair do ciclo do ultrassom, ou apenas exclusivamente do ultrassom e migrar para a tomografia em grande parte, eu senti medo de não dar conta, de investir tempo, de não conseguir resultado. Só que foi justamente esse passo que virou o jogo da minha carreira. E por que a tomografia? Porque a tomografia é o veículo da liberdade do radiologista. É assim que pelo menos eu enxergo. A grande vantagem da tomografia é o controle. Para mim, esse é o maior benefício da tomografia versus ultrassom. Que é diferente do ultrassom, que é operador dependente, ele vai te amarrar no local físico. E o exame de TC, né, todo mundo sabe, né, é um exame padronizado, e ele pode ser mandado para qualquer lugar. Ele chega ali prontinho para você laudar. E a gente sabe que hoje o volume de tomografia cresce de uma forma absurda e tende a crescer cada vez mais com o aumento do número de médicos, né, e principalmente médicos mal formados, pedindo exames completamente desnecessariamente, e isso gera um volume de exames muito grande. Esse volume de exames ele vai dar para você, pela tomografia, previsibilidade, escala e eficiência. Para deixar ainda mais claro, com a tomografia você pode atender remotamente e construir, né, ali a sua previsão de ganhos. Você pode trabalhar em vários hospitais ao mesmo tempo, laudar exames de vários hospitais e clínicas ao mesmo tempo e ter a sua liberdade de tempo e geográfica ao mesmo tempo. Eu mesmo depois que eu migrei parte, né, ou grande parte da minha rotina para a tomografia, e eu comecei a passar mais tempo com a minha família e ainda assim ver a minha renda subir mês a mês, porque eu comecei a trabalhar de dentro da minha casa muitos desses períodos. E isso aí é a diferença, né, entre o trabalho que é artesanal e a linha de produção inteligente. Tomografia você pode criar ali um fluxo de trabalho que te permite laudar mais em menos tempo, com muito mais liberdade geográfica, liberdade de tempo, através aí da teleradiologia. Você finalmente desacopla a sua renda do tempo físico dentro de uma clínica ou hospital. Seu primeiro passo hoje é um diagnóstico da realidade. Abra sua agenda hoje, na última semana, e seja brutalmente honesto com você. Qual é a porcentagem do seu tempo e do seu faturamento veio do porto seguro do ultrassom? E qual é a porcentagem que veio da tomografia? Se for possível, anote esses dados aí agora. Se quiser, compartilhe no chat aí a sua realidade. Você vai perceber que você não está sozinho. Esse exercício, além de ser prático, ele vai mostrar para você, ele vai dar clareza para você do tamanho da oportunidade que está na sua frente e do quanto, de fato, o ultrassom está aí segurando o seu crescimento. Anota aí esses números, olhe para eles
E essa clareza vai mostrar para você o tamanho da armadilha que você está. E ao mesmo tempo, o tamanho da oportunidade que você está deixando na mesa. Agora pegue isso e projete para os próximos 5 anos. Se nada mudar, onde você vai estar? Fazendo mais do mesmo, com a mesma renda ou menor, enquanto o resto está avançando, o mundo está avançando. O método para capturar essa oportunidade é o que a gente vai começar a construir junto no dia 27. Então lembrando, se você quer receber o passo a passo completo, não deixe de se inscrever agora mesmo na Semana da Radiologia Médica Lucrativa. Essa é a sua chance de mudar o rumo da sua carreira e se posicionar entre os radiologistas de alto valor. Agora, mesmo com tudo que eu já te mostrei, é normal que você ainda esteja pensando, mas e se eu investir na TC e eu não conseguir resultados? E se for mais uma tentativa frustrada como tantas outras? Eu entendo perfeitamente esse receio. Aliás, esse é o medo mais comum que eu escuto de colegas em grupos de mentorias, em eventos. E é exatamente por isso que eu faço questão de abordar essa dúvida de frente, com toda honestidade e com exemplos reais. Então deixa eu te contar aqui uma história pessoal. Quando eu decidi migrar, eu tinha exatamente esse medo. Eu investi tempo, eu investi energia, né? Fiz alguns cursos, comprei livros, entrei em grupos de discussão e no começo eu me senti perdido. Parecia que tudo era mais difícil, que nunca ia conseguir, né, ter uma produção de fato relevante com tomografia. Mas foi justamente nesse momento que eu percebi a diferença entre quem tem resultado e quem só tem certificados. Quem tem resultado é quem aplica o método estratégico, é quem executa de fato, não quem tenta sozinho no escuro. E quando eu segui o passo a passo certo, os resultados começaram a aparecer muito mais rápido do que eu esperava. Aí você pode pensar, isso funcionou para você, mas e para os outros? Eu te entendo. Por isso eu quero que você conheça aí alguns exemplos reais que eu acompanhei de perto nos últimos anos. O Dr. João, que eu citei antes, também tinha esse medo. Ele se especializou em ultrassom por anos, tinha medo de perder os períodos aí que ele tinha de ultrassom, medo de não ser aceito no mercado de TC, mas aplicando o método validado, em poucos meses, em menos de 8 meses, aí ele até aumentou o faturamento e virou referência aí na cidade e, de fato, começou até a ganhar mais do que ele estava ganhando quando ele fazia até ultrassom. Esses casos, eles são prova viva de que o resultado da TC não depende de sorte, de sim de uma estratégia. Não é uma promessa vazia, é uma realidade para quem sai do improviso e segue por um método validado. Agora deixa eu te mostrar por que esse medo, apesar de legítimo, ele não se sustenta quando você entende a lógica do mercado de tomografia. O mercado de TC cresce a cada ano, mesmo em regiões menores. Por quê? Clínicas buscam laudos mais qualificados e mais previsíveis. A barreira de entrada é menor do que você imagina. Muitos colegas migraram sem grandes investimentos iniciais, começando com poucos laudos e crescendo rápido. Ou seja, você precisa iniciar, você precisa começar a laudar para, a partir daí, você ir crescendo rápido e acelerando aos poucos. A demanda por especialistas em tomografia ela é constante. Hospitais e clínicas sabem que não podem errar em exames complexos. A tomografia permite que você crie um processo realmente escalável. Não é só mais um certificado de gaveta, é uma construção de uma reputação que vai te colocar em outro patamar bem diferente do que o que você está acostumado hoje. Quando você migra para a tomografia, você diferencia seu nome, seu currículo, seu valor de mercado, enquanto quem fica apenas no ultrassom entra cada vez mais numa guerra de preços. Segundo a Sociedade Brasileira de Radiologia, o volume de exames de tomografia cresceu 37% nos últimos 5 anos. E mais, clínicas que adotaram fluxos digitais e laudos remotos relataram aumento de 40% da eficiência operacional, o que abre ainda mais as portas para os radiologistas que dominam essa área. Então, ao invés de você pensar, e se não der certo, pergunte, e se der certo? Qual é o tamanho da sua transformação em um ano? Porque existe uma diferença enorme entre investir em mais do mesmo e investir em uma virada de chave estratégica. E a tomografia é essa virada.
para quem busca multiplicar os seus ganhos aí de 3 a 5 vezes mais sem trabalhar mais horas. Se você sente que está pronto para dar esse passo, não deixe para depois. Pegue e se inscreve na Semana da Radiologia Médica Lucrativa e venha comigo descobrir esse método completo, com acompanhamento, passo a passo e exemplos práticos. Não é só teoria, é uma transformação comprovada. Hoje, você entendeu que a estagnação profissional vem da armadilha do conforto de ficar preso ao ultrassom, achando que é o caminho mais seguro, quando na verdade é bem perigoso. O caminho para a evolução, para a valorização e para o faturamento mais alto é a especialização estratégica em tomografia por causa do controle, da previsibilidade, da liberdade que ela oferece. E a inteligência artificial é uma realidade que vai separar os profissionais que operam como robôs dos profissionais que pensam de forma estratégica. E você precisa estar do lado certo. E a grande promessa aqui dessa jornada é rentabilizar de 3 a 5 vezes mais com radiologia sem que você precise trabalhar mais horas, abrir mão da sua qualidade de vida e sem depender de plantões aí em hospitais exaustivos. Essa é a transformação que já está acontecendo para dezenas de profissionais que decidiram sair da estagnação e trilhar o caminho do especialista valorizado. E tudo que vimos nestes 3 vídeos até agora, a quebra dessa ilusão do porto seguro, o diagnóstico da roda de hamster e o choque da realidade da estagnação foi só preparação. A partir do dia 27 de outubro, começa a Semana da Radiologia Médica Lucrativa, onde eu vou entregar para você o plano completo, o passo a passo para você dominar a tomografia, para você construir sua autoridade, multiplicar a sua renda e nunca mais ser refém do volume ou da guerra de preços do ultrassom. No entanto, neste evento você vai aprender as estratégias práticas para se posicionar na tomografia, mesmo que você esteja começando aí praticamente do zero. Descobrir como construir sua reputação rapidamente, atrair as melhores oportunidades e entender como que você pode acessar aí a serviços de teleradiologia. E também vou mandar aí algumas tarefas práticas para você implementar aí imediatamente. Então, para fazer parte dessa comunidade de colegas que também decidiram dar esse passo e crescer junto, as inscrições para a Semana da Radiologia Médica Lucrativa, para você receber materiais exclusivos, participar dos grupos e tirar dúvidas aí ao vivo, são limitadas. Não deixe para depois, porque o tempo é fator decisivo para quem quer surfar essa onda de valorização na radiologia. O plano completo, o mapa, o passo a passo detalhado para você dominar o método, para você se tornar um especialista em tomografia, para você dominar a tomografia, ser valorizado, construir uma carreira na radiologia, para você faturar até 5 vezes mais, sem depender de vender a sua alma para plantões. Então, isso será entregue na Semana da Radiologia Médica Lucrativa. O nosso primeiro encontro é no dia 27 de outubro. Esse é o seu ponto de virada. Se você ainda não se inscreveu, o link está aí, em algum lugar, na descrição do vídeo, para você se inscrever. Então, garanta a sua vaga, porque o que vamos começar nesse dia vai transformar a sua carreira hoje. Um grande abraço, eu te vejo no evento. E lembre-se, não importa aonde você está agora, o que importa é a decisão que você toma a partir de hoje. Você pode continuar no ciclo da estagnação ou pode escolher trilhar o caminho dos especialistas de alto valor. E eu estou aqui para te ajudar nessa virada. E juntos a gente vai construir uma radiologia mais forte, mais valorizada e mais lucrativa para você. Até lá e conte comigo.